Bom, e aí, a segunda informação que é importante a gente dizer é que, para fazer essa atividade que vocês fizeram, vocês utilizaram da visão, da audição, da linguagem, coordenação motora, sensitiva, coluna, tiveram que mudar os espaços ali, os movimentos em cima da mesa, mas vocês conseguiram fazer. Isso significa o quê? Significa que quando a gente faz uma atividade, o nosso cérebro todo, o nosso corpo todo está fazendo aquela atividade. Então, dizer que uma parte do cérebro está funcionando, a outra não, esse é outro mito que já não existe mais, né? É importante a gente colocar isso, né? E aí eu vou passar essa parte aqui para vocês, para comentar por conta do tempo e por conta deles ali, que são sobre depois eu vou postar mais materiais, por conta desse nosso tempo tá meio picado, eu vou postar os vídeos e outros materiais para vocês lá no acervo de material de vocês, tá ok? E aí eu queria comentar, então, a respeito desses tipos de neuroplasticidade, seja química, morfológica, funcional, algumas características de cada um, né? Então, quando a gente pensa no funcionamento nervoso e a gente vê esse videozinho aqui, por exemplo, é um vídeo muito interessante que mostra as conexões neurais acontecendo, a passagem de corrente elétrica, a mudança de potencial, essa mudança de potencial que vocês estão vendo aqui, que sai, né, o positivo para fora, o negativo para dentro, esse movimento, é o que a gente chama de bomba de sódio e potássio, né, a passagem sódio e potássio, que acaba acontecendo nos canais de cálcio no final aqui da ponta do botão sináptico, né? Mas são essas atividades que vão acontecendo nos fenômenos que a gente chama de plasticidade química, né? Ou seja, aquela alimentação, ou então o nosso estresse, ou então uma determinada situação diferenciada que a gente tenha passado, seja o que for, vai implicar esse tipo de funcionamento que vocês estão vendo nessa animação que aqui está passando, né? Então, existe as conexões entre os neurônios e existe a produção a liberação dessas substâncias, né? A liberação dessas substâncias químicas como condição para o funcionamento. E é nessas conexões que agem, por exemplo, os medicamentos, né? Para quem trabalha, por exemplo, com alguma criança que tem epilepsia, o que os medicamentos para epilepsia fazem? Geralmente eles fazem uma diminuição na velocidade dessas conexões, ou seja, diminui as sinapses, diminui a passagem do impulso elétrico, ela fica mais lentificada, e é por isso que muitas vezes a criança que toma medicamento para epilepsia, muitas vezes fica com sono na aula, né? Ou então crianças que tomam o cloridrato de metilfenidato, a Ritalina. É um medicamento que interfere aqui, exatamente nesse desenho aqui, passando, né, os neurotransmissores do botão pré-sináptico para o pós-sináptico. O que a Ritalina faz? Ela ela faz com que a substância saia do neurônio pré-sináptico e chegue no pós-sináptico, necessariamente. Não deixa que essas substâncias se percam por aqui, né? Não deixa que essa substância fique voando por ali do outro lado, né? E se perca e seja absorvida pelas outras células neurais. E aí a gente pensa, tudo bem, Joana, ok, entendi essa mudança química, o que eu posso fazer na escola sabendo dessa informação? Sabendo dessa informação, o que é importante? Que a gente crie na escola um ambiente agradável, com sons que não despertem o alarme do sistema nervoso simpático que nós temos, que é um alarme extremamente efetivo, né? Que é aquele susto, aquele medo, aquela aflição que dá, por exemplo, quando aciona o alarme da escola, né? Esse alarme, ele vem da história da indústria, ele vem das prisões, né? Ele vem, Foucault explica, né? De outros lugares que não a escola. A escola não deveria ter sons que nos assustam, que assustam as crianças, né? Quem trabalha com criança com autismo sabe muito bem disso. Mudanças bruscas de som, de espaço, de cor, de temperatura, tudo isso pode causar algum tipo de hipersensibilidade, ou melhor, pode despertar a hipersensibilidade que às vezes essa criança pode ter, né? Então, dá uma descarga de adrenalina realmente, né? Outra coisa, ambientes e pessoas que transmitam segurança diminui o estresse, diminui o cortisol e melhora a autoconfiança. Então, lembra, nós estamos num ambiente social em que as crianças são aquela esponjinha. Por quê? Porque tem 90 vezes mais conexões do que o adulto. Então, às vezes, um diálogo que a gente acha que não tem tanta importância, eu estou ali discutindo com a minha colega, estou ali falando um problema pessoal meu, e aquela criança está absorvendo todas aquelas informações, está olhando, está entendendo, e se essa criança ficar um pouco aflita,
Ficar nervosa aumenta cortisol. E o cortisol é uma substância que ela tem um papel fundamental na infância, tem na vida inteira por conta da relação com o estresse, mas na infância eu destaco algo muito importante, né? Crianças que vivem em situação de risco, em situação de vulnerabilidade social, essas crianças têm aumentado o cortisol, e o cortisol mata células de uma área específica do cérebro, que é o hipocampo. Joana, qual que é a importância do hipocampo? O hipocampo é a área que congrega as informações e durante o dia e de noite ele manda essas informações para o córtex temporal, que fica atrás da orelha, né? Então o hipocampo fica bem no miolo do cérebro, são duas pecinhas, e essas duas pecinhas que juntam essas informações durante o dia, manda essas informações para o lobo temporal quando a gente dorme, né? A gente precisa dormir para produzir melatonina, para então esse fenômeno da memória de longo prazo se consolidar. É extremamente importante que a gente durma, né? Que a criança durma para que haja consolidação. Agora, se você mata as células do hipocampo, o que acontece? Né? Se a gente vive em situações de estresse o tempo todo e vai matando essas células do hipocampo, a gente não forma memória de longo prazo, né? Então, muito ruim. Espaço organizado que permita previsibilidade aumenta a serotonina. Isso aqui é dado de pesquisa, pessoal, não é da cabeça da Joana. Eu só não coloquei todo mundo aqui, mas depois eu vou mandar material para vocês, como eu falei. Não é o espaço organizado com material lá em cima, guardado, escondido da criança dentro da caixa. Por favor, não é isso. A escola ela tem que ter a bagunça da criança, né? Não a bagunça do adulto. Então, Reggio Emília, né? Todos vocês conhecem a escola Reggio Emília. Como que fica na Reggio Emília? Depois que as crianças brincam nos ateliês, não é guardado, não é escondido. No outro dia a criança vai chegar e vai dar continuidade àquela brincadeira que ela já estava, né? Então, esse espaço organizado é assim, não ter as coisas que são dos adultos, aquela coisa desorganizada que a criança não saiba por onde começar, né? Então, ambientes organizados aumentam a quantidade de serotonina, que é um hormônio de bem-estar, né? É um hormônio de saciedade, de bem-estar. Alimentação saudável. Nossa, Jana, mas por que você está falando de alimentação saudável? Nós estamos falando de neurociência, neuroplasticidade. Por um dado de pesquisa, assim, assustador, né? Tem um livro que se chama 10% Humanos. Aí você diz, nossa, mas eu sou só 10% humanos e o resto? O resto é bactéria. Simples assim, né? Somos 90% bactérias e 10% humanos. E são essas bactérias que fazem a formação da nossa microbiota intestinal, que está relacionado com a produção dos neurotransmissores, né? Então, as pessoas, hoje em dia existe um movimento muito forte da chamada medicina integrativa, né? Quando você vai no médico de medicina integrativa, ele, obrigatoriamente, ele tem que saber da sua alimentação. Por quê? Porque depressão tem relação, por exemplo, com baixa da quantidade de serotonina, né? E essa baixa de quantidade de serotonina, da onde que é produzida a serotonina? Do triptofano. Mas aonde que tem triptofano? Nos vegetais de folha escura, casca de banana. Enfim, se você não se alimenta com as substâncias que vão ajudar na produção do triptofano, não há produção de serotonina. Então, a depressão é o sintoma. Então, veja, né, tratar o sintoma não adianta, você tem que tratar a causa. Melhora a alimentação e você melhora vários aspectos relacionados à saúde mental, por exemplo, né? Voltamos aqui. Voltar. Fábio, eu estou tocando aqui porque eu estou acompanhando pelo YouTube e vendo que o pessoal está aqui, né? Okay. Não, está perfeito. Vocês estão conectados normalmente. Para não gastar o tempo, né? Dá certo. Aí, outra coisa, sono. Nossa, Joana, mas você vai falar de sono. Não era neurociência, não era neuroplasticidade? Ora bolas, acabei de explicar a importância que tem durante a nossa vida, durante o dia a dia, que a gente diminua a quantidade de cortisol. Por quê? Porque é de noite em que as informações são consolidadas por memória de longo prazo, principalmente de noite por conta dos hormônios orquestrados pela melatonina, que é uma substância que é produzida, né, disparada pela pineal, mas que e pituitária, então só vai acontecer isso nos períodos em que há descanso, e dormir de noite. Dormir de dia ajuda, mas não resolve totalmente, né? Então, extremamente importante. Joana, mas e na criança com deficiência? Ora, na criança com deficiência, idem, tá? Alimentação, sono, acolhida, tudo igual, né? E aí algumas informações específicas que eu trago aqui. No autismo, muitas vezes há essa hipersensibilidade, como eu comentei, né? Por isso, maior atenção com esses sons, com os espaços muito abertos ou muito fechados, com a alimentação. Tem criança que reativa a certos alimentos pela sensibilidade gustativa que esse alimento traz, né? Ou então essa criança não quer mudar de espaço porque ela gosta sempre de fazer daquele jeito, por conta dos hábitos de rotina. Então, tomar cuidado para fazer essas mudanças de espaço, né? Por quê? Porque isso aumenta o estresse, aumenta o cortisol. O corpo é a nossa casa, eu já comentei um pouquinho antes sobre isso, então o nosso respeito sempre com o corpo da criança
Aí, Jona, o que isso tem a ver com essa questão química que você está falando aqui? Tem a ver que quando nós somos pegos de surpresa em qualquer situação, a gente também aumenta a adrenalina, o coração dispara, né? A gente sente uma sensação de desequilíbrio, e isso gera uma sensação de instabilidade, que ela é física, mas ela também é emocional, né? Então, é extremamente importante que todas as ações que a gente faça sejam avisadas para a criança, concordadas com a criança, e principalmente que a criança faça aquilo que ela consegue fazer, né? Tem uma máxima da psicologia muito importante, né, para a educação de filhos e crianças, que é: deixa a criança fazer sozinha o que ela consegue fazer sozinha, né? Não faça pela criança. A gente gosta de fazer. Eu sou mãe, né? Muitos aqui também, mães e pais, sabem que a gente quer fazer pela criança. E quando a gente faz isso, a gente acaba com todo um processo que parece envolver uma certa frustração, mas que não, na verdade não acontece. Por exemplo, o bebê pequeno na creche, né? Vocês já pararam para pensar quantos movimentos diferentes um bebê faz do deitado até o sentado? Vocês já contaram? Vocês sabem quantos movimentos um bebê faz se você deixa ele deitadinho, né, de barriga para cima, até sentar? Né? Para quem estuda um pouquinho M. Pickler deve saber. São pelo menos 13 movimentos diferentes. São 13 posições diferentes que o corpo dela vai ter que aprender, né? Essas informações vão sendo passadas para o cérebro ir coordenando as informações para ela ter habilidade motora depois para outras ações. E veja, muitas vezes a gente pega essa criança, vai lá e senta a criança. Vai lá e pega aquelas almofadas, né, de perna, de calça jeans, e põe a criança sentada, porque está na hora de sentar. Não, a hora é a hora que a criança se sentir à vontade, a hora que a criança conseguir, a hora que a criança for desafiada. Né? O princípio, um princípio muito importante que a gente tem que ter na educação infantil é o da competência da criança. O bebê é competente para fazer, nós precisamos só dar, né, as condições ali básicas para ele conseguir fazer essa movimentação. Né? Muito importante. Até ficar de pé são 25 posições, tá, pessoal? Vocês podem achar essas informações depois, quem quiser eu também posso repassar os detalhes. Que mais? Permita acesso ao que todos estão fazendo, massinha, giz, lápis, né? Quando a gente faz uma atividade que não permite que todo mundo participe, gera uma sensação de frustração muito grande, né? E essa sensação de frustração vem acompanhada de alterações bioquímicas do cérebro, né? Procure saber do diagnóstico médico. Muito importante saber qual é o diagnóstico médico da criança, o CID, fisioterapeuta, fonológico, nutricional, tudo. Mas o que é mais importante, crie o seu diagnóstico pedagógico. Esse é o diagnóstico mais importante que a gente tem na escola. Né? Porque muitas vezes a pessoa fica assim, não, tem que esperar o laudo, tem que esperar o laudo. Nós, pedagogos, não temos que ficar esperando o laudo. Nós temos que ir lá e fazer, ir lá e criar, ir lá. É a tua observação. Né? O professor é competente para isso. Né? Faça a tua observação detalhada das características dessa criança que você identifica, de todas as crianças. Né? Nós temos que fazer isso o tempo todo. Né? E crie o seu prognóstico de desenvolvimento. Né? A gente não pode ficar atrelado apenas ao diagnóstico médico. Né? Bom, deixa eu só perguntar, Fábio, eu tenho mais alguns arquivos aqui, mas eu sei que o tempo de vocês é 1h30. Então, eu queria saber se eu posso pular uma parte desse detalhe aqui, ou não, ou o que vocês preferem, porque eu sei que tem um tempo. Se você tiver tempo, pode apresentar. Tá, então, ok, vamos seguindo aqui. Vou tentar sumarizar. Então, aqui nós temos os tipos específicos. Então, na plasticidade, que a gente chama de morfológica, uma possibilidade é a regeneração axônica, né? Então, o que significa? Significa que quando a gente queima o dedo, corta o dedo, né? Ou quando tem uma lesão mais grave, uma lesão medular, o que acontece? Uma lesão de axônio, sempre, né? Então, aqui nesse desenho dá para ver, na metade do axônio, na metade daquele eixo, né, daquela haste longa do axônio, pode haver uma lesão. Porém, quando tem uma lesão, existem também as células lá, os astrócitos e oligodendrócitos que eu falei para vocês, além de outros, né, são 5 células gliais, que vão fazer essa regeneração para o crescimento desse axônio. Veja que maravilha. Isso é uma maravilha, porque eu corto o dedo, mas o meu dedo daqui a pouco regenera, né? A pele do meu dedo regenera. Mas, Joana, e no cérebro? Aí é que está o X da questão. Por que quando a gente tem uma lesão cerebral, um AVC, um derrame, um traumatismo, essa regeneração não acontece na mesma velocidade, né? Então, após essa regeneração, pode acontecer
após essa lesão pode acontecer a regeneração, só que no sistema nervoso chamado periférico, ou seja, central é encéfalo, né, que está na cabeça, e na medula, na coluna espinhal. Dali até a ponta dos dedos, a ponta dos pés, o que a gente tem é sistema nervoso periférico. Então, nesse sistema nervoso periférico, há regeneração. Agora, no sistema nervoso central, a gente tem uma série de fatores que impedem essa regeneração total e completa. As próprias células barram, elas cicatrizam, né? Ao invés de fazer regeneração, ela acaba cicatrizando, né? E acontece uma inibição realmente do crescimento desses feixes, né? Infelizmente, não acontece da mesma forma que a gente gostaria, né? Existem pesquisas promissoras aí com células-tronco, por exemplo, né? Mas o duro é coordenar para que essas células-tronco façam exatamente, cresçam exatamente no local que tem que crescer e não vão se proliferar em áreas, por exemplo, onde a gente tem células cancerosas, né? Esse é um limite importante das células-tronco. Mas o fato no sistema nervoso periférico, isso acontece de uma maneira mais rápida, mais possível, né? No sistema nervoso central, isso é mais dificultado. A plasticidade morfológica ainda axônica, ou seja, da ponta do axônio. Então, esse axônio, esse eixo, ele pode se deslocar nos locais onde ele é solicitado, né? Então, por exemplo, se às vezes tem uma lesão ali no cérebro mesmo, onde houve uma lesão e a gente teve perda axonal, teve perda ali de uma certa quantidade de axônios, outros neurônios próximos podem fazer com que os seus axônios eles se movimentam e vão até essa área onde está lesionada para se comunicar com aqueles neurônios que faziam aquele tipo de atividade, né? Então, existe esse processo de mobilidade para aqueles neurônios que estão ainda sãos, mas que eles se movimentam para áreas, movimenta muito, gente, fala movimento não é sair caminhando, né? Mas são movimentos muito pequenos e são lapidações muito específicas, né, para o crescimento desses axônios ou esse pequeno movimento desses axônios para áreas que são áreas lesadas, né? Outro tipo de plasticidade é a dendrítica. Então, axônio é aquela da ponta, né, do axônio, e dendrítica, dendros é árvore, lembra? É essa ramificação dendrítica, aquela parte que sai do corpo celular, né, do núcleo. E ela é muito interessante porque ela é extremamente abundante na primeira infância, né? É extremamente abundante. Ela ramifica, ela aumenta a quantidade de ramificações numa velocidade muito alta, dependendo da interação que você tem com a criança, dependendo do quanto de informações você traz para essa criança, essa ramificação ela dispara, né? Ela aumenta na quantidade bastante grande na primeira infância. Ah, Jana, mas se cresce e não para mais? Não, não é assim. Existe um outro processo, ainda bem, chamado apoptose. O que é a apoptose? A apoptose de poda, né? Então, essa poda dendrítica é tão importante quanto o crescimento dendrítico, né? Não só dos dendros, das ramificações maiores, quanto das espinhas dendríticas, né? Nos fios desses dendritos tem as espinhas também, que também crescem, né? E agora, tem que haver um processo de poda também. E esse processo de poda, ele é natural, ele é programado, é uma morte celular programada, a apoptose, né? E ela também vai acontecer em função das interações com o ambiente. Ou seja, se não houver interação, se não houver estímulo de certas áreas, elas vão deixar de conectar, vão deixar de ter essa ramificação dendrítica, né? E aí algumas condições genéticas podem interferir no crescimento, né? Algumas síndromes, elas têm relação com o crescimento dessa árvore dendrítica, né? Por outro lado, ambientes muito ricos podem favorecer o crescimento desses dendritos, mesmo em casos em que a criança tem algum tipo de síndrome, né? Na vida adulta, né, como fala aqui, nós temos sempre uma complexidade grande dessa área de Wernicke, que é uma área para cima da orelha, aqui mais para trás, né? Sobe a orelha, uns 4, 5 dedos e uns 4, 5 dedos mais para trás. Essa área de Wernicke, área 39, né, no lobo parietal. Então, são áreas que vão ser ramificadas por conta do uso, então o desenvolvimento de certas habilidades nossas estão relacionadas com essa área mais temporal, habilidades motoras, né? E aí, aqui tem uma imagem chama Homúnculo de Penfield, né, esse desenho, que é um desenho que mostra um pouco assim, no corpo, o nosso corpo, né, a gente pensa, nossa, como que a gente vai aprendendo que a mão é mão, que o pé é o pé, como que eu desenvolvo a coordenação da mão e do pé. Vocês que trabalham com bebês, certamente vocês já repararam
no bebê quando o bebê descobre que tem mão. É uma das coisas mais interessantes que tem, né? O bebê descobre que tem mão, aí, de repente, olha aquela mão e mexe e morde a mão. Gente, caramba, como assim, de repente, tem mão? O que é isso? Né? Olha que coordenação do olho com a mão e o cérebro. Então, essa coordenação, ela vai acontecendo aos poucos, e aos poucos a gente vai, realmente, esse desenho, ele vai mostrando que as áreas do nosso corpo são coordenadas por áreas específicas do cérebro, né? Por isso, por exemplo, que no bebê pequeno, na criança bem pequena, né, no bebê, é importante que a gente não precisa colocar tantos objetos, móvel, coisas para distrair a atenção da criança para fora do corpo dela, né? Num primeiro momento, o corpo dela, o corpo de quem cuida, da mãe, da cuidadora, do cuidador, são os objetos de investigação, né? Então, quanto melhor a gente faz esse trato de trabalhar com a mãozinha, de fazer as musiquinhas da mão, de fazer o desenho do corpo com o próprio, a Chantala, né? Todo mundo já ouviu falar na massagem de Chantala. O que faz isso, né? O que faz é fazer a informação sair do sistema nervoso periférico e ir para o sistema nervoso central. E o processo é esse mesmo, é de fora para dentro que vem as conexões. Então, é extremamente importante a brincadeira com a mão, com o toque do outro. A criança está aprendendo o peso da mão dela, por isso que às vezes ela bate, né? Porque ela está aprendendo esse peso. É absolutamente normal do desenvolvimento, importante de ser desenvolvido na primeira infância. Olha o que vocês têm na mão de vocês lá no berçário, que coisa mais magnífica, né? E a formação dessas redes neurais, né, como eu falei, essa formação dos dendritos, ela vai se formando como árvore. Aqui está mostrando uma imagem, que é uma imagem do cérebro de um rato, e que mostra alguns neurônios. Eu gostaria só de chamar a atenção para vocês que cada neurônio está de uma cor, né? Então, se você vê um neurônio que parece pequenininho ali, ele ocupa ali um espaço pequenininho, à medida que vai tendo interação, essas ramificações vão aumentando, vão crescendo e vão indo de um lado do hemisfério para o outro hemisfério, vão conectando os neurônios do cérebro com a medula, né, da medula com a perna, com a ponta do pé. Então, essas ramificações, elas chegam só dentro do cérebro do rato. Essa daqui é uma pesquisa feita com ratos, mostra que cada neurônio pode ter 3,5 metros de comprimento dentro da cabeça de um ratinho. Você imagine dentro do nosso. Né? Não tenho número para falar para vocês, mas dentro da cabeça do rato, 3,5 metros de comprimento. Um único neurônio. Quer dizer, esse crescimento, ele depende dessas interações sociais, dessas interações que a gente vai fazendo com a criança. Então, é isso que é ser plástico, né? É essa mobilidade, é essa movimentação, esse crescimento neural que vai acontecendo. Reparem nas cores, olha, nós estamos vendo cores aqui, azul, verde e o lilás, ocupando quase que o cérebro do rato inteiro, né? É sobre isso. Ok, Joana, sabendo disso, o que eu faço na escola? Ora, ambiente interessante e desafiador faz com que as pessoas criem ambientes diferentes, rotas diferentes para a resolução de problemas. Você está sempre tudo igual, a escola é previsível em tudo, eu não crio rotas alternativas para aprender. Olha que interessante. Aí muitas vezes você pensa assim, a minha escola é boa porque ela é plana. Né, o terreno é plano, é fácil de varrer, e eu digo, nossa, isso que não é legal. A escola ela tem que ter desnível, ela tem que ter terreno irregular, ela tem que ter muita grama, ela tem que ter terra, ela tem que ter árvore, ela tem que apresentar desafios corporais, sonoros, visuais, sinestésicos para a criança. Por quê, Joana? Porque quando ela exercita isso tudo, ela exercita também a autoconfiança dela, e isso vai se refletir em todas as outras áreas, né? Não só na questão verbal, né? Ter uma rotina que permita ter sucesso nas tarefas, aumenta a dopamina, aumenta a autoconfiança e, consequentemente, a aprendizagem, né? Então, consolidação de memória de longo prazo. Muito bem, e para criança com deficiência, Joana? Idem, né? E eu sempre digo, né? Quando eu nasci, eu não sabia de nada, vocês também não. Absolutamente tudo é aprendido, então absolutamente tudo a gente pode colocar como possibilidade para a criança com algum tipo de deficiência aprender, né? A gente pode ler com os olhos, com as mãos, mas antes de tudo, lembra que a gente lê com o cérebro. Então é todo o corpo que lê, né? É o cérebro, é o corpo inteiro que lê. A gente pode ler com as mãos, como vocês fizeram hoje, vocês pintaram, desenharam com outras partes do corpo, né? Então existem outras formas de estar no mundo
para além daquelas que são prescritas. Ah, senta direito. Por que sentar direito? Como assim que eu vou sentar direito se o meu corpo não permite que eu sente na postura que todo mundo acha que é a norma, né? Quando a gente fala normal, a gente está falando de norma, né? Essa é a questão, né? É disso que a gente tem que discutir. Então, a norma, para cada criança, ela pode seguir uma perspectiva diferente, né? E aí, bom, conhecer, estudar, utilizar diferentes métodos, tecnologias, né? É o que vai fazer a gente conseguir avançar. E a plasticidade sináptica, que nada mais é do que essa capacidade dos neurônios de fazerem essas conexões. Desculpa, eu não consigo tirar o som desse daqui. Mas a capacidade, é um videozinho também mostrando conexões, Fábio, e nessas conexões mostra também o processo de nutrição e o quanto é importante a gente estar atento, porque se a gente não fizer um ambiente desafiador, se a gente não fizer atividades diferentes, né, essas conexões não serão feitas ou serão feitas uma quantidade menor, e aquela criança para quem a gente oferece diversas possibilidades, essa criança vai ter mais chance de sucesso, né? Olha o funcionamento da sinapse, né? A passagem de substâncias de um neurônio para o outro. Repare que os neurônios não se encostam, né? As substâncias são produzidas, são liberadas na fenda sináptica e são absorvidas pelo outro neurônio, o neurônio pós-sináptico, né? E esse é um processo que depende, como eu falei, da bioquímica toda do organismo, depende da alimentação, depende do sono e depende das condições ambientais que são colocadas na escola para que isso tudo aconteça. Então, doutora Joana, nós estamos falando de quantos neurônios, mais ou menos? Milhões de neurônios? Desculpa, né? Não falei quantos. Os dados que nós temos hoje são de 86,8 bilhões de neurônios. Bilhões? Bi. Nós achávamos antigamente que nós tínhamos 100 bilhões de neurônios, né? Não, hoje a gente sabe que são só 86. Ah, só. 86, e eles não se encostam? Eles não se encostam. Você acredita nisso? Eles não se encostam. Eles, assim, ele produz a substância, manda para a pontinha do botão, esse botão, ele abre umas fendas que libera a substância fica nesse espaço, que é um espaço muito pequeno, e o próximo neurônio abre, como se fosse abrindo umas portinhas e absorve essas substâncias, e vão, então, dar informação, dizer, olha, produz mais dessa substância, ou produz menos dessa substância. E é essa coordenação que a gente consegue um pouco fazer, por exemplo, Fábio, quando a gente respira melhor. Sim. Por exemplo, quando a gente respira melhor, né? A gente consegue diminuir a quantidade de produção de cortisol com esse processo. Incrível. É incrível, né? E na plasticidade somática também é isso, né? O que é plasticidade somática? Soma quer dizer corpo. Então, veja, a gente falou de aumento de ramificação dendrítica, aumento de ramificação axônica, a gente falou de um metabolismo químico, mas a gente não falou, bom, tá bom, perdi alguns neurônios, como é que faz para arrumar mais, Joana? Como é que a gente injeta neurônio? Não dá, infelizmente não dá. Uma coisa que a gente sabe hoje, mais recentemente, né, é que os neurônios eles são produzidos em áreas bem internas do cérebro, em volta dos chamados ventrículos, né? Chama ventrículo porque é ventre, é espaço, né? Esses ventrículos que eu estou mostrando na imagem, aqui eles têm líquido, o tal do líquido céfalo-raquidiano, né? Então, nós temos esses 4 ventrículos, e em volta desses ventrículos são produzidos os neurônios, essas imagens que vocês estão vendo aqui são produzidos milhares e milhares, e eles vão migrando, eles vão se espalhando para o restante do cérebro. Isso daqui, na gestação, é o período de acontecimento disso. Tanto que muitas síndromes, muitos problemas que a gente pode vir a ter com o processo tópico, né, o processo de deslocamento dos neurônios, migração, que a gente chama, né, podem causar problemas mais tarde também, né? Mas aí é uma outra aula de neuroanatomia. Joana, o que a gente faz na escola? Né? O Kandel, que é um neurocientista fabuloso, né, ganhador de prêmio Nobel por conta justamente do estabelecimento, né, dos estudos sobre memória de longo prazo, ele diz aprender a fazer sinapse. E quando a gente está parado, está muito tranquilo, a gente faz menos sinapse, né? Então é importante não sobrecarregar, mas também ter a compreensão, né, do que é a dosagem de atividades a serem colocadas, mas a escola deve ser rica em recursos, e recursos da vida, quando eu falo, né? Muitas vezes a gente pensa, nossa, mas não vai dar para fazer atividade com as crianças porque não tem os brinquedinhos de uma marca tal, ou não tem nada.
o plástico é uma das coisas que menos deve ter na escola, né? Que menos deve ter. O que deve ter bastante? Deve ter bastante madeira, deve ter bastante folha. Agora está com bastante folha seca, né? No nosso período agora, pode usar folha para fazer as atividades. A gente pode usar a terra, o vento, a água, tudo que seja do mais natural para essa exploração, ela sempre é melhor do que os recursos comprados, né? E os métodos, os caminhos, né, devem ser variados, adaptados para cada condição, mas todos devem realizar e sentir-se aptos, né? Vocês trabalharam com desenho universal, né? Vocês já explicaram bastante isso para vocês. Claro, quando a gente faz esse tipo de atividade, considerando todas as especificidades das crianças, a gente vai ter um outro modelo, né? E para as crianças com deficiência, idem, né? A aprendizagem depende da reutilização, da repetição, da generalização. Por isso que os métodos devem permitir que a gente utilize o que foi exercitado, né? Senão desaparece. Então, é importante a gente ter isso para toda a questão educacional, de maneira geral, né? A gente não aprende porque viu uma única vez, a gente aprende porque a gente ressignifica aquela informação de diferentes modos, de diferentes formas, né? Então, explorar os sentidos remanescentes, obviamente, é base, né? E aí, queria ir finalizando, trazendo umas frases do Vygotsky, né? Como eu falei, que eu acho que são fantásticas para a gente ficar pensando, né? Proporções, tamanhos, escalas não são os únicos modos de estudar a deficiência, e nem a deficiência se resume a isso, né? Então, a gente tem que medir, classificar, laudar menos, né? E trabalhar mais com as outras concepções de deficiência, né? Com as outras concepções de características do humano, né? Daqui a pouco a gente vai parar de usar, inclusive, esse termo deficiência. Ao longo do tempo foi mudando o conceito, o Fábio já falou isso com vocês, daqui a pouco isso também vai ser desnecessário, né? A gente trata a pessoa pelo nome, pronto, é esse sujeito, né? Outra frase, devemos ver os quilos de saúde e não os gramas de enfermidade. Outra frase do Vygotsky, quer dizer, muitas vezes a gente fala, é aquela criança que está em síndrome de Down, é aquela criança que tal. E muitas vezes a gente esquece de ver o quanto de outras coisas essa criança sabe fazer e a identidade dela para além do que aquela determinada deficiência traz, né? Outra frase, o comportamento que se realizou é uma parte insignificante dos comportamentos possíveis. Cada minuto do homem está cheio de possibilidades não realizadas. E aí a escola é o campo perfeito para a gente trazer a possibilidade de realização de tudo que muitas vezes não é possível, né? Todo mundo está falando na pandemia a importância da escola para a criança e tal, mas veja, né? É a janela para o mundo, né? E aí tem várias questões que permanecem, né? Por que nós não conseguimos aprender? Por que nós esquecemos? Por que certas lesões não são totalmente recuperadas? Por que o nosso método de ensino não serve para todas as crianças, né? São questões que vão ficando, né? E que a gente pode fazer uma outra live para discutir de novo, né? E aí eu trago algumas frases que são da doutora Lara Boyd, que trabalha com a questão da neuroplasticidade, e ela trabalha com doenças de Alzheimer e também com câncer, e ela tem um diálogo com a questão da educação muito importante, né? E ela fala, olha, o principal fator de mudança cerebral é o comportamento, né? De novo, é o comportamento. Então, a gente precisa tratar de tentar mudar o comportamento se a gente quer que haja alguma mudança plástica, né? Como fazer exercício, a gente diz, é importante fazer atividade física, eu quero, um dia eu vou fazer, e não muda, né? Se a gente não mudar o comportamento, não levantar de manhã, ir lá, botar a roupa, sair, não vai ter mudança cerebral, não adianta, né? Se não mudar o comportamento, não tem mudança cerebral, simples assim. Não há medicamento para neuroplasticidade, né? O medicamento é o comportamento, ou a gente muda as estratégias e promove diferentes tipos de comportamento, ou a gente não muda, né, o cérebro. A dificuldade ou o esforço aumentados durante a prática leva a mais aprendizado e maior mudança no cérebro, né? O Vygotsky falava isso dizendo que é muito importante que a aprendizagem seja pautada por desafios, né? Não desafios tão longos, tão distantes que a criança não consiga realizar, mas de desafios que a mobilizem a trabalhar. Maturana vai falar sobre isso chamando de autopoiesis, né? O cérebro muda devido às coisas que fazemos, mas também devido às que não fazemos. Não esqueçam disso, né? Não existe uma única abordagem para a aprendizagem. Nós podemos usar os diferentes métodos de alfabetização, se a gente entrar numa outra discussão, né? Mas tem pessoas que vão aprender por um método muito tradicional, e tem pessoas que com o tradicional não vai aprender de jeito nenhum, né? Então, essa medicina, assim como a educação, estão cada vez mais personalizadas, né? Eu concordo plenamente, né? E aí eu coloco algumas outras questões para o diálogo continuar, né? Quais os motivos que levam ao acontecimento, ao fenômeno da plasticidade cerebral,
como que determinamos os limites desses eventos em termos biológicos, né, e também psicoeducacionais, em que medida a intervenção ou a intermediação podem provocar formas plásticas do funcionamento do cérebro, e para além da superficialidade de dizer que somos seres sociais, que mudanças poderíamos inferir a partir da utilização de uma abordagem psicológica que não tem seu fundamento explicativo em bases apenas biológicas, mas sim sócio-históricas. Bom, a conversa vai longe, me desculpem que eu passei um pouquinho do tempo. De fato, nosso cérebro nunca é o mesmo, né? Eu perguntei no início da atividade para vocês se as mãos de vocês iam mudar. Provavelmente as mãos não mudaram, né? Mas o cérebro eu tenho certeza que mudou. Toda atividade que a gente faz muda o nosso cérebro, assim como toda aquela que a gente não faz. Então, pessoal, muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Joana. Você, como sempre, bastante investigativa naquilo que faz, trouxe uma live que nos deu bastante respostas e caminhos e alternativas e nos colocou para pensar, e no final traz essas perguntas que geram lives e lives e lives e momentos muito importantes para a gente debater, discutir a respeito, e é justamente por isso que a gente vai já deixar aqui o convite aberto para outras oportunidades em que a gente puder ter essa oportunidade de falar contigo, de estar contigo, que é muito enriquecedor. Nós tivemos aqui alguns imprevistos, que bom que para as pessoas de casa não ocorreram, que bom também que você conseguiu ser uma pessoa que cooperou conosco aqui, percebeu a nossa dificuldade aqui e tocou a live de forma com muita maestria. Então, nós só temos a agradecer, gostaria que o Henrique também pudesse fazer a sua fala nesse momento. Não escuto o Henrique, acho que ele não está aqui conosco na live, mas aqui. Aí, estava agora, lá na mediação. Não, a Aline me colocou agora, me deixou de castigo. Culpa da Aline, viu, Henrique? Essa aí... Eu só tenho muito a agradecer, Joana, por esse encontro. Teve todos os percalços, né, todos os momentos, né, que tiveram a ver também com o tema, né, porque não foi nada lisinho. Com emoção. Exato. E felizmente, né, nossa maior preocupação é que tivesse derrubado para o público também. Isso não aconteceu, e tampouco para você. E então deu para a gente chegar até o fim do encontro, né, o que é mais importante. As palavras que o Fábio colocou, né, quanto a um convite aberto aqui, e está mesmo, né, você tendo essa disponibilidade, seria maravilhoso a gente poder fazer mais encontros como esse. Pelo chat, né, tivemos muitos elogios, né, muitos agradecimentos à sua fala, à sua apresentação. Então, tenho certeza que foi extremamente rico, né, para todos aqui. E é isso, assim, agora, semana que vem teremos outro encontro, né, e que, felizmente, percebo que um encontro vai conversando com o outro, né? Então, da semana passada, sobre o desenho universal para a aprendizagem, a neuroplasticidade acaba culminando em muito, né, com as duas temáticas, né, ajudando a fortalecer muito o que cada tema traz, né, o que cada convidado, ou nós, o Fábio e eu, trazemos aqui. Então, ajudando muito a fortalecer aí o aprendizado aí de todas as pessoas. Fica o convite, Joana. Agradeço pelo neurônio que você fez para o Fábio. Verdade, ela fez a coisa acessível, a live acessível aqui. Exatamente. Tá aqui, né? Aqui a bolinha, aqui o neurônio. Conheci, Henrique, conheci um neurônio na prática agora.
E aí no próximo encontro a gente faz uma revisão com o Fábio aí para ver se ele aprendeu direitinho. E... Não me coloca nessa sinuca de bico, não. Tadinho, olha só. Agradeço a presença de todos e todas. Tem uma mensagem aqui no chat privado. Ah, tá, a Aline colocando aqui. E semana que vem teremos mais um encontro, né, como havia mencionado. E é isso. Ótima tarde a todos, ótimo final de semana. Joana, mais uma vez, imenso obrigado. Foi ótimo. E até o nosso próximo encontro a todos, viu? Tchau, pessoal. Tchau. Depois eu mando o material para vocês inserirem lá também na plataforma. Obrigada, um beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau. Perfeito, agradecemos muito. Obrigado, tchau.